Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa, falando tudo aí sobre esse jogão, onde o Palmeiras venceu o São Paulo, né? E conquista aí mais uma vaga na final do Campeonato Paulista e vai enfrentar o Novo Horizontino. A imprensa rasga elogio essa atuação aí brilhante do Verdão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o pós-jogo. O Palmeiras venceu o São Paulo 2-1, vai para a final do Campeonato Paulista pelo 7º ano seguido, pelo 6º ano seguido com Abel Ferreira. E vai enfrentar o Novo Horizontino, que ontem eliminou o Corinthians. E a decisão vai ser no interior de São Paulo, hein? Primeiro jogo, o mando do Palmeiras. Segundo jogo, o mando do Novo Horizontino, que o Novo Horizontino tem a melhor campanha aí no geral. Mais 2-1, 7ª final do Palmeiras. Doce rotina do Palmeiras no Campeonato Paulista, né? Ainda mais se a gente pegar aí nessa sequência de finais, ô Jean. Muito mais venceu do que perdeu, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois acho que assim, tem sido uma rotina, né? O Palmeiras chega à final, como você disse, pela 7ª vez consecutiva e pela 6ª com o Abel, e é mais uma demonstração de força, porque acho que não dá para negar isso. E quem quer negar isso dizendo, mas é o Campeonato Paulista, basta olhar para as outras competições, né? Basta olhar para o fato que desde 2020 o Palmeiras chegou a 4 semifinais de Libertadores e 2 decisões, né? Sendo campeão em 3 decisões, sendo campeão em 2 oportunidades. Nos últimos 4 anos foi campeão ou vice do Brasileiro. Então acho que não é à toa que o Palmeiras chega mais uma vez à decisão do campeonato. Aliás, é bom lembrar, chegam à final do campeonato estadual os 2 times de melhor campanha na primeira fase, né? Então acho que só corrobora o que a gente viu durante a primeira fase do campeonato, mesmo sendo um campeonato muito conturbado, né? Essa mistura com o Campeonato Brasileiro, obviamente, acho que tirou um pouco de foco do estadual em determinados momentos, mas claro, agora a gente vai ter nos estaduais, não só em São Paulo, os jogos decisivos, né? Na quarta-feira, no próximo domingo, e depois cabeça totalmente voltada para o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e tudo mais. Mas acho que sim, é a comprovação da força do Palmeiras, acho que não se discute. E também no jogo de hoje, acho que passou o time que jogou melhor, que foi superior. Claro que muito superior no primeiro tempo, menos no segundo. Acho que no segundo foi um jogo, no fim, até de poucas oportunidades, né? Embora o São Paulo tenha ficado mais com a bola, ele tentando rondar mais o gol do Palmeiras, porque precisava fazer isso. Foi um São Paulo que não conseguiu produzir. A gente pode falar das escolhas do Crespo e acho que tem que falar depois das escolhas do Crespo. Mas é isso, passou o melhor time entre os dois no campeonato estadual, passou o melhor time no jogo de hoje. É isso aí. Todo mundo já está aqui no chat falando de arbitragem. Calma que a gente já vai chegar lá. Daqui a pouco falaremos desse assunto chato. Ai, meu Deus do céu, falar de arbitragem, mas é necessário, faz parte do jogo, a gente tem que analisar. Tem um lance de mão no braço do Gustavo Gomes, tem muita gente reclamando desse lance, e tem o lance do pênalti que realmente foi marcado para o São Paulo, e tem gente também falando desse lance. A gente vai mão no braço é muito comum, viu, William? Mão no braço, eu falei mão no braço? Bola no braço. Bola no braço. Bola no braço do Gustavo Gomes. Mão no braço acontece. Acontece todo mundo. Não, mas quando tá aqui, né? Assim, por exemplo, tá mão no braço. André, hegemonia total do Palmeiras no Campeonato Paulista, o que mostra aí o quanto o Palmeiras sobra nessa competição aí, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal em casa. Ótima semana. Eu concordo com o Jean. O Palmeiras é melhor do que o São Paulo hoje. Fez um campeonato melhor. Hoje jogou melhor. Fez praticamente tudo que é necessário fazer num jogo de futebol melhor do que o seu adversário. E venceu com alguma emoção. Venceu também com alguma polêmica. Como eu tenho certeza que você vai trazer para o nosso debate hoje as questões da arbitragem, os pedidos de pênalti, a reclamação do Crespo, muito enérgico ali no momento da primeira reclamação, né, do São Paulo, que não foi observada, e depois teve o segundo lance, que eu acho que também merece discussão, porque, assim, a gente não pode afirmar, porque existe aí uma caixa preta que nunca vai ser aberta, mas ficou muito claro que a gente pode aqui falar em a famosa lei da compensação, por uma admissão de culpa ou de um erro, essas coisas que não precisam acontecer, mas são tão antigas quanto a arbitragem no futebol, com VAR, sem VAR, esse tipo de coisa continua acontecendo. E o Palmeiras
tratou de maneira diferente a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro em relação às outras equipes grandes que tinham compromissos importantes e decisivos no Campeonato Estadual hoje, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo principalmente. O Palmeiras recebeu o Fluminense na mesma Arena Barueri, colocou um time forte em campo, não fez nenhum tipo de negociação como o próprio São Paulo fez e como o Corinthians fez também, e depois terminou eliminado no sábado para o Novo Horizontino. Mas eu acredito que o Palmeiras fez isso especialmente porque estava jogando em casa e não entendia que seria uma coisa possível ou provável ir buscar pontos desperdiçados como mandante no jogo contra o Fluminense. E também porque o Palmeiras acredita na sua força e se sente bem, independentemente da escalação. Alguém poderá dizer, mas se o time tivesse esfacelado, com problemas físicos claros, como o Flamengo, por exemplo, a escalação seria diferente? Talvez. Fato é, não foi. O Palmeiras foi forte contra o Fluminense, foi forte contra o São Paulo hoje, venceu o Fluminense, venceu o São Paulo e, assim, chega à final do Campeonato Estadual como favorito, independentemente da ordem dos jogos, onde o campeonato vai ser decidido, com toda a coerência pela campanha que o Novo Horizontino fez. Eu entendo que o Palmeiras é o favorito para ganhar mais um troféu. Nessa sequência de decisões aqui, estou lembrando, contra o Água Santa, o primeiro jogo foi fora, o Palmeiras fez o segundo em casa, contra o Santos o primeiro foi fora, o segundo em casa, contra o Corinthians... primeiro em casa, o segundo fora. Aí foi o segundo fora quando ele perde aí no ano passado, né? No começo dessa sequência ele foi contra o São Paulo, né? O confronto foi no Morumbi, o segundo, né? Sim. Nesse começo quando perdeu. no começo, exatamente. Sim. Depois resolvendo em casa, sim, quando venceu, né? Mas é uma curiosidade porque muitas vezes chega à final e perde o primeiro jogo e consegue reverter no segundo. Se isto acontecer desta vez, o Palmeiras vai ter que reverter na casa do adversário. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver aí durante a semana. Lembrando, primeiro jogo já nessa quarta-feira, e claro que vai ter linha de passe aí para comentar o primeiro jogo dessa decisão aí, Palmeiras e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O que um reforço não faz com um jogador que já está ali no elenco e parecia em baixa, né? Maurício, hein? Quem diria? Chega o Arias, o pessoal precisa se mexer, de repente um primeiro tempo todo de Maurício hoje, inclusive com o gol dele, né, Breler? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, para o Fã de Esportes. O Maurício marca o gol, que abre o placar, numa jogada muito bem trabalhada do Palmeiras. A gente precisa destacar isso também, porque é uma movimentação do Marlon Freitas, que acha o Flaco Lopes bem no pivô, aciona o Vitor Roque, e essa tabela deles, o torcedor palmeirense já está acostumado a ver, tem um entrosamento ali que funciona muito bem, e o Maurício define dentro da área. Para mim, o Abel acerta e muito ao manter a hierarquia de desempenho e não a hierarquia de nome ou de valor de contratação, porque o Arias chega com badalação, com empolgação do torcedor, mas o Abel mostra que o time está encaixado, os jogadores que vêm jogando têm dado boas respostas. Hoje o Alan não foi tão bem, até um pouco mais discreto. Caso o Piquerez tivesse tomado uma escolha melhor num lance, já no final do primeiro tempo, o Alan poderia ter saído com gol, porque ali era para rolar a bola no Alan, não para bater no gol. Foi uma chance clara desperdiçada pelo Palmeiras. E no primeiro tempo, pelo que fez, o Palmeiras poderia ter saído com uma vantagem maior. Foi bem superior, uma rotação muito acima do São Paulo. Então o Maurício ajuda muito o Palmeiras nesse sentido, porque é um jogador jovem, de 24 anos, então certamente o Abel pensa nisso também, né? Tanto o Maurício quanto o Alan e o Vitor Roque, com a movimentação deles, fazem com que qualquer adversário tenha dificuldade na saída de bola, e o São Paulo teve hoje muito por essa intensidade do Palmeiras lá na frente. Mas aí tem uma opção do Crespo, né? Que é o Luan como titular no lugar do Danielzinho. Aí um problema, hein? A princípio, quando eu vi essa mudança, eu imaginei que o Danielzinho tinha sido poupado no meio de semana e poderia ser um problema físico. Mas o Crespo, na entrevista antes do jogo, ele diz, não, uma opção, porque eu acredito que a força física do Luan pode ajudar nesse jogo. E eu acredito que o Crespo foi condicionado a essa formação pelo que viu do jogo de meio de semana do Fluminense com o Palmeiras. Porque o Fluminense entra com o Bernal, um volante também de mais sustentação, e o Fluminense joga muito bem. O Fluminense, apesar da derrota, conseguiu ali em vários momentos ser superior ao Palmeiras.
Porém, com uma diferença, e até o Bernal começou jogando, mas logo depois se machucou, entrou o Otávio, também um volante de mais sustentação. O Fluminense foi bem, mas porque lá na frente tinha jogadores também muito dinâmicos, né? A exceção do Ganso ali, tinha o Lúcio Acosta que jogou como falso 9, Serna que volta para recompor o tempo inteiro. Então, jogadores que... O Savarino entrou como titular, também outro jogador dinâmico. Ao contrário do São Paulo, que lá na frente tem Caleri, Lucas e Luciano, que não são jogadores que iniciam essa pressão lá na frente. Então ficou um time descompensado, com um volante de marcação para segurar a onda de um Palmeiras que estava numa rotação altíssima, muito mais intenso, e não era ali que o São Paulo tinha chance de igualar o jogo. Se o São Paulo quisesse, de certa forma, tirar um ímpeto do Palmeiras, seria pela posse de bola. A posse de bola, naturalmente, o Danielzinho seria o jogador mais indicado. É muito cômodo também da nossa parte chegar aqui e falar, poxa, o Crespo errou na escalação. Mas é que isso todo mundo falou antes do jogo. Não é dinheiro de obra pronta. Então, estranho. E ali o jogo... O jogo mostra pro Crespo que quando ele entra com o Danielzinho, São Paulo melhora muito, porque passa a ter mais a posse de bola, tarde demais, controla mais. O São Paulo, dá até para dizer ali, pelo que produziu, e o Palmeiras baixou a rotação, foi melhor que o Palmeiras no segundo tempo, ligeiramente melhor. Mas se a gente analisar os dois tempos, né, distintos, o Palmeiras, para mim, teve uma superioridade que fez valer a vitória e a vantagem no placar, porque foi o melhor time em campo, polêmica de arbitragem à parte. Falaremos. Galera no YouTube, obrigado, todo mundo chegando aqui, número crescendo bastante aqui no YouTube também, e a gente vai falar de todos esses temas aqui que eu estou batendo o olho aqui, claro, são temas assim que não tem como escapar, a gente vai falar assim, sem brincadeira nenhuma, eu prometi para mim mesmo que a minha primeira pergunta para você no programa hoje não seria sobre Crespo e a opção, né, do Luan. Só que assim, o Breiler, que ficou uma carta marcada danada, mas o Breiler, ele armou tudo de uma forma que é contraproducente se eu não passar essa bola para você. Quer dizer, então, que hoje a eliminação do São Paulo, ela está muito na conta de Crespo. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, André, Jean. Você é o chefe do programa. Breiler. Joguei quicando para você. Boa noite aos fãs do esporte. É um erro primário. Eu desconfio que o Abel, numa conversa particular, aquela que ele não divide nem com jogadores e talvez nem com dirigentes de clube, nunca com a imprensa, quando ele for conversar com a pessoa próxima, o que ele fala, vai falar, não é possível que ele fez isso. Eu me lembro do Abel, para falar do Luan, tá? Numa entrevista pós-São Paulo e Palmeiras, explicando a estratégia do Palmeiras, inteligente e óbvia, do time que pressiona com muita qualidade de saída de bola, dizendo que pressionava os jogadores ao redor para a bola chegar no Arboleda, que tinha mais dificuldade de saída de jogo, para ali fazer uma pressão e tomar a bola. A gente já viu o Palmeiras ganhar do São Paulo com o Arboleda assim, mais de uma vez. Hoje, o Abel, eu desconfio que tinha planejado isso também. Mas ele ganhou um segundo trunfo principal, um segundo jogador sem passe e saída de bola, que é o Luan. Ou seja, o Andrés colava no Marcos Antônio, e atrás dele quando ia sair de bola, o Arboleda não tem saída de bola, o Luan não tem saída de bola, o Palmeiras tem a pressão alta muito forte, é umas virtudes. As três grandes virtudes do Palmeiras são marcação alta, contra-ataque de qualidade e jogada aérea muito bem trabalhada. Né? E o Crespo entregou para o Abel tudo aquilo que o Abel nem sonhou que teria. Porque ele poderia, se é uma questão física, escalar o Pablo Maia, que não vem bem, mas obviamente é um jogador com mais qualidade do que o Luan. Hoje dá para dizer que o Crespo confia mais no Luan do que no Pablo Maia. Do que no Alisson. Você vê que o São Paulo tem problemas. Mas só uma coisa, né, Benito? Assim, não que o Alisson do jogo de hoje, falando do ano inteiro. Porque eu acho que você tem razão. E ele pode, provavelmente vai usar a questão física para justificar a saída do Danielzinho, que estava bem. Tudo bem também, está jogando contra o Palmeiras, fora de casa, ainda que não no Allianz. Então, você pode até imaginar que você quer marcar mais, você quer ter mais pegada e tudo mais, mas qualquer que seja a justificativa, para mim o que é muito surpreendente, né, para usar o termo acho que mais leve, é você optar por um jogador que tem 24 minutos jogados desde outubro do ano passado para um jogo como esse. Porque aí você está falando, né, de... Falando em força física, que o Breno disse que ele falou, eu não ouvi a entrevista antes do jogo, né? Sim. É muito pouco minuto, ele jogou 24 minutos esse ano, então assim, por mais que... Se você escolhe um jogador pela questão física, ou seja, pelas fragilidades físicas do outro, e claro que são
fragilidades físicas, entre aspas, né, diferentes. Uma é uma questão que o jogador pode se lesionar, a outra é que está sem ritmo, mas de qualquer maneira é um jogo muito grande, é um clássico valendo vaga na final para você colocar um jogador que tem 24 minutos na temporada. Eu acho que essa escolha, primeiro, como já falou, de um cara que não está jogando, segundo, de um cara que tecnicamente não é um jogador para o São Paulo, comprovado com o tempo, em muitos períodos da carreira muito batalhador, não teve ali seus problemas, tal, muito respeito assim, mas tecnicamente nunca foi um volante de qualidade de jogo. Eu lembro que o Diniz tirava o volante da equipe exatamente para desenvolver a saída de bola dele, o passe é fundamental. Hoje em dia a gente exige que os zagueiros tenham saída de bola, os volantes precisam ter saída de bola, precisam ter construção também, senão você permite que o adversário pressione, e quando você não tem a saída de bola, além de você armar um sistema com 3 jogadores de meio de campo, deixando os lados um pouco abertos, se você não tem a bola, o adversário vai chegar o tempo inteiro pelos lados. E a terceira coisa, você mata o seu trio de frente, porque a bola não vai chegar. Sim. Quer dizer, Mas para mim o principal erro foi esse. Não querer ter mais posse de bola. Mas ele queria, ele errou feio, não é possível. Se ele não queria ter a posse de bola com 3 atacantes para levar a bola até a frente, se ele abriu mão disso e não escolheu jogadores de velocidade para o contra-ataque, até porque o mais recuado dos 3 era o Lucas, os atacantes. Desculpa, ele tá vindo de outro esporte. Então, e ele é um técnico de futebol, ele sabe do que eu tô falando. Mas qual é a grande virtude do São Paulo do Crespo que encaixou? Tava 8 jogos invicto. Justamente a capacidade de controle no meio-campo com o Bobadilha, Sim, Marcos Antônio e o Danielzinho. Uma pressão melhor na saída de bola, pressão melhor na saída de bola do adversário, uma saída de bola com um pouco mais de qualidade do São Paulo para ter essa bola no meio-campo. Então, além disso. Ele abriu mão de tudo colocando o Lula em campo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal e é isso mesmo. O Verdão está na final do Campeonato Paulista mais uma vez, né? E dessa vez vai enfrentar o Novo Horizontino, né? Que teve a melhor campanha. Então o Palmeiras vai fazer essa final na casa do Novo Horizontino. Mas o time do Palmeiras está muito confiante, né? E quer devolver o placar que tomou durante, né, a sequência do Campeonato Paulista. Claro, né? Que era outro time, a forma de jogar era outro, né? Então, agora o Palmeiras pode ter essa revanche na final, sendo campeão aí do Campeonato Paulista, com o seu time que está numa fase muito boa, né? Começou aí os campeonatos, né? Numa fase muito boa, é líder do Brasileirão, está na final, né, do Campeonato Paulista, com a chance de ser campeão, né? E vai muito bem aí, durante toda essa temporada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.